Acho que tá sendo bem dinâmica aí, né, gente? Porque os exercícios aí eu tô simplesmente passando para vocês. E eu resolvi fazer assim, né? Porque eu acho que fica mais dinâmico. Então vamos lá. Eu tô em dúvida se eu faço esse aqui primeiro, energia de uma casca esférica uniformemente carregada, mas vamos fazer logo a do exercício passado lá. Fica melhor. Vixe, nossa senhora, esse exercício é muito grande, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos fazer ele aí, tá? Olha pra isso. É o capítulo 2, problema 2.7, né? Eu acho, deixa eu ver. Ele mesmo. Esse exercício é muito grande, cara. Muito grande mesmo. Bom, é bom que me poupa esforço. Tá aqui, vamos lá. De 0 a π de z seno de θ e... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, eu quero demonstrar para vocês que o campo elétrico dentro de uma camada esférica uniforme vale zero e que o campo elétrico em pontos externos à camada é o campo de uma carga elétrica pontiforme colocada na origem O. Você deve estar se perguntando, essa demonstração já não foi feita no vídeo anterior? Sim, ela já foi feita. Aqui eu vou fazer uma abordagem diferente do mesmo tema. Ao invés de utilizar a lei de Gauss, nós vamos utilizar elementos de simetria para obter os mesmos resultados. Ele é um pouco mais trabalhoso, porém é bem interessante. Vamos começar? Observe a nossa figura em questão. Eu tenho aqui uma esfera de raio R com uma densidade superficial de cargas elétricas sigma, que permanece constante. A distribuição é uniforme. Nessa demonstração, em relação àquela que você viu no vídeo anterior, eu vou desprezar a espessura da nossa camada esférica. É bem interessante. Vamos começar? Observe a nossa figura em questão. Eu tenho aqui uma esfera de raio R com uma densidade superficial de cargas elétricas sigma, que permanece constante. A distribuição é uniforme. Nessa demonstração, em relação àquela que você viu no vídeo anterior, eu vou desprezar a espessura da nossa camada esférica. Eu vou assumir que ΔR tende a zero. Nós já sabemos que essa suposição não afeta os resultados. Eu tenho ali um sistema de coordenadas com eixos x, y e z. O nosso propósito é o de calcular o campo elétrico gerado por essa camada esférica uniforme em um ponto P sobre o eixo Z. Eu poderia escolher o ponto P sobre o eixo X, sobre o eixo Y, os resultados obtidos são os mesmos, pois nós temos aqui uma simetria esférica. Observe a figura. Aqui eu tenho um elemento infinitesimal de área ds na superfície da minha esfera de raio R. Aqui nós temos a medida R, pois eu estou partindo do centro da esfera e tocando a sua superfície, portanto essa medida vale R. Aqui nós temos o ângulo θ, obtido com o eixo Z. Lembre-se das coordenadas esféricas aqui. E esse elemento de área ds dista do nosso ponto P uma distância que eu chamei de tzinho. E este ponto P dista do centro da nossa esfera, que coincide com a origem do nosso sistema de coordenadas, uma distância que eu chamei de z. Bom, vamos calcular a contribuição infinitesimal ao campo devido a esse elemento de área. Depois, nós vamos utilizar elementos de simetria para, enfim, obter uma expressão do campo. Começando, portanto, com esse elemento. Nós sabemos que ele possui uma área ds. E nós sabemos que o campo gerado por ele no ponto P, assumindo que as cargas são positivas, esse campo tem essa direção e sentido a partir do ponto P. Vamos chamar de dE. O módulo de dE, portanto, é 1 sobre 4πε0, que multiplica a carga dQ do elemento de área ds, dividido pela distância ao ponto P ao quadrado. Observe a expressão. Nós podemos escrever sigma da seguinte forma. Nós sabemos que sigma é a densidade superficial, então sigma é dq sobre ds. E essa razão permanece constante ao longo de toda a esfera. Eu posso trocar, portanto, o dq naquela expressão por sigma vezes ds. Vamos fazer isso já direto. Então, eu vou trocar dq por sigma vezes ds. Observando a figura, vamos utilizar elementos de simetria agora.
Se eu pegar o mesmo elemento de área ds do outro lado, do eixo z, por exemplo, esse elemento do outro lado vai gerar um vetor campo elétrico, a sua contribuição infinitesimal, nessa direção e sentido. Já deu para perceber que as componentes na direção horizontal se cancelam, e isso vai ocorrer para cada par de elementos. Portanto, nós vamos somar apenas as contribuições, ou melhor, nós vamos somar apenas as componentes de DE na direção vertical, ou seja, na direção do eixo Z, neste caso na vertical e para cima. Para fazer isso, vamos colocar ali um ângulo. Bom, ao meu ver, ele é o gênio da explicação, mas ao meu ver essa parte eu vou... Talvez tenha um público grande, né? Então, e se não for, vai ser um dia. Então o que ele está dizendo é o seguinte. Eu achei que essa parte ficou um pouco... Eu vou pegar só um ponto aqui na real. Ou eu vou fazer, sabe o seguinte? Pior que eu tô sem a caneta aqui. Eu vou pegar uma linha assim, gente, ó. Eu vou cortar uma linha mais ou menos assim, ó. Eu tô sem a caneta aqui, eu tô na mão. E o que ele está dizendo é o seguinte. Eu quero que você imagine uma carga aqui. E eu quero que você imagine um ponto aqui, ó. Agora, essa carga, você entende que vai gerar um campo elétrico aqui, ó. Sim? Só que do outro lado, no lado diametralmente oposto, vai existir uma outra cargazinha, sei lá, aqui, que vai gerar um campo elétrico aqui, ó. Tá vendo? E o que é que vai acontecer? É óbvio que eu vou chamar isso aqui de E1, vai ser ruim para mim escrever aqui. Não dá. Mas esse campo elétrico aqui, vocês já estão bem bons, então não precisa. Esse campo elétrico aqui tem essa parcela aqui. E esse campo elétrico aqui tem essa parcela aqui. Como os dois estão na mesma distância, obviamente isso daqui vai se cancelar, sobrando só esse campo elétrico para cima e esse campo elétrico para cima aqui. Perdão pelo desenho aí, ou seja, tirando tudo isso daqui, ó, o campo elétrico que essas duas partículas aí, ou duas unidades de áreazinha, imagine uma carga aí, um elemento infinitesimal, vai gerar um campo elétrico assim, ó. Tá? Agora eu quero que você imagine também essas duas aqui, ó, que estão diametralmente opostas. Certo? Essa aqui e essa do outro lado. Ou essa aqui e essa. Todas vão se cancelar. Agora pega essa linha, bota ela em qualquer lugar, pode ser aqui embaixo. E isso daí vai acontecer do mesmo jeito. Então, absolutamente todas tá vendo aqui, ó? Esse campo elétrico aqui vai vir aqui, esse vai vir aqui, vai se cancelar e vai existir só um campo elétrico que vai ser a soma de todas essas dessa linha, depois todas dessa linha, depois todas dessa linha, e assim vai varrendo a esfera toda, tá? Então só queria deixar isso daí um pouquinho mais claro. Então, de qualquer forma, a gente tem um trabalhozinho. Eu pensei que eu estava livre. Alfa, ele vai nos auxiliar na decomposição do vetor, chamando esse ângulo de alfa, e esse ângulo, obviamente, alfa também, são opostos aí pelo vértice no ponto P. Nós podemos obter a projeção de DE na direção vertical, fazendo DE cosseno de alfa. Então, observe o que eu vou fazer nessa expressão. Esse é o nosso DE, perfeito? Agora eu quero o DE vertical. O DE vertical é o DE que aqui se encontra, vezes
o cosseno do ângulo alfa. Perfeito? Lembre-se que aqui está DE. DE, cosseno de alfa, é o DE vertical. Observe a figura em questão. Bom, vamos trocar agora o seguinte. Como o ds é um elemento infinitesimal de área, a gente sabe como obter ds em coordenadas esféricas. Eu vou retirar o que é constante da nossa análise. A gente vai ficar com DE vertical igual a sigma constante sobre 4π epsilon 0. Aqui eu vou multiplicar por o ds em coordenadas esféricas. Já vimos isso em vídeos anteriores, a dedução dessa expressão. R ao quadrado seno de θ dθ dφ, onde θ é o ângulo formado em relação ao eixo z, como eu aqui ilustro, e φ é o ângulo no plano xy formado em relação ao eixo x. Aqui nós vamos dividir por t elevado ao quadrado e nós vamos multiplicar pelo cosseno de alfa. Observe a expressão em questão. Bom, a partir de agora vamos enxergar a relação matemática entre RT e Z, incluindo o alfa na jogada. Vamos observar primeiramente o seguinte. Nesse triângulo aqui nós podemos aplicar a lei dos cossenos. Eu sei que t ao quadrado é z quadrado mais r quadrado menos 2er cosseno de θ, a lei dos cossenos aplicada a esse triângulo. Então eu vou escrever aqui no cantinho pra gente que o t elevado ao quadrado é r ao quadrado mais z ao quadrado menos 2rz cosseno de θ. Como θ é uma possível, é uma variável de z cosseno de θ. Como θ é uma possível, é uma variável de integração, né? Não é uma possível variável de integração, ela é uma variável de integração. Tudo bem o θ aparecer aqui, porque quando eu jogo t quadrado aqui no denominador, ele carrega a variável θ de integração que está no numerador. Observe mais uma vez a expressão. Agora, o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, nós vamos retirar daqui, ó. Eu vou traçar um segmento de reta saindo do eixo z até o elemento de área ds. Esta medida aqui é r cosseno de θ, porque aqui eu acabo de construir um triângulo retângulo. Então, tirando o Rzão daqui, vamos colocá-lo aqui embaixo. Essa medida aqui, ó, é o r cosseno de θ. Então, r cosseno de θ. Se toda essa distância aqui vale z, eu vou trocar a medida deste ponto até este ponto, eu vou inserir aqui o seu valor, a sua expressão. Se o total é z, e aqui eu tenho r cosseno de θ, aqui eu tenho z, que é o total, menos r cosseno de θ. Repare que a soma dá z. Z menos r cosseno de θ mais r cosseno de θ dá z. E com isso, a gente tira dali o cosseno de alfa. Ó, observe. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, z menos r cosseno de θ, dividido pela hipotenusa t. Então, eu vou trocar o cosseno de alfa por z menos r cosseno de θ, dividido pela hipotenusa tzinho. Repare que agora sim, nós montamos a nossa integração. O cosseno de alfa traz a variável θ de integração e t quadrado também. E note que em nossa análise, o sigma é constante, o Rzão também é constante, z é constante, pois P é um ponto fixo que se encontra sobre o eixo z, z também é uma constante. Então tudo se resume às variáveis θ e φ em questão. Então vamos trazer aquelas relações para cá agora. Nós vamos obter a seguinte expressão, ó. Aqui eu tenho t quadrado. E aí o t quadrado vai multiplicar o t aqui embaixo, porque aqui estava o cosseno de alfa. Então eu vou ficar com t ao quadrado, que é esta expressão, vezes t, que é a raiz quadrada dessa expressão. Então eu tenho essa expressão vezes ela na raiz quadrada. Então eu tenho ela elevado a 3 meios. Então aqui ficou t quadrado vezes t, que é t ao cubo. Então ficou r quadrado mais z quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3 meios. Observe a expressão. E eu não posso me esquecer de incluir aqui z menos r cosseno de θ. Observe a expressão. Vamos organizá-la agora, um pouquinho melhor. O r ao quadrado é uma constante, eu vou jogá-lo para cá. E eu vou ficar apenas com esses termos na nossa integração. Então vamos melhorar aqui. Eu vou tirar o r quadrado daqui. Então aqui eu tenho sigma vezes r ao quadrado. Aqui eu vou ficar com seno de θ dθ dφ. Sobre este termo elevado a 3 meios, z menos r cosseno de θ. Perfeito. Agora,
Vamos montar, então, a nossa integração. Como nós vamos somar todas as contribuições na direção vertical e para cima, eu vou integrar dEV fazendo a varredura da esfera. Então, EV ficou da seguinte forma. E vertical. Ele representa a integral dupla de dEV e as variáveis de integração são θ e φ, então eu vou ficar com sigma r ao quadrado sobre 4π epsilon 0 vezes a integral de dφ. Para fazer a varredura da esfera, na variável φ, que é o ângulo no plano formado em relação ao eixo x, eu vou dar uma volta completa na esfera, então eu vou de 0 a 2π. E aqui eu vou ficar com a integral em θ agora. Θ vai de 0 a π apenas. Θ é o ângulo formado com o eixo z. Então θ vai de 0 a π, enquanto φ gira de 0 a 2π. E aí eu vou ficar com, eu tenho z menos r cosseno de θ, seno de θ dθ. Se você está sentindo dificuldade, dá uma olhada em coordenadas cilíndricas, tá? Mas ele variando. Perceba que tudo é feito aqui de forma cartesiana, tá? Aí depois você troca o cartesiano para coordenadas cilíndricas. Então tudo aqui bonitinho e tal. Percebe que esse R não vai variar nunca, né? O R na real não vai variar nunca. Mas esse meu θ, eu não sei qual é que ele colocou θ, mas o que eu chamo de θ, ele vai variar assim, ó. Cadê a minha? Ele vai variar assim, ó. Vai fazer essa varredura aqui. E o outro vai variar assim, ó. O meu φ vai variar assim, ó. Então ele vai fazer toda a varredura, no caso, aqui essa varredura aqui, né? Depois ele desce, faz essa varredura aqui. E aí ele vai fazer a varredura em toda a esfera. Ou seja, variando o meu θ e o meu φ, tá? Tudo isso dividido por r ao quadrado mais z quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3/2. Observe a nossa integração. Agora, a integral de dφ é φ, de 0 a 2π, 2π, pelo teorema fundamental do cálculo. Então aqui eu tenho 2π. Vamos colocar o seguinte, ó, desta forma. Se aqui eu tenho 2π, quando eu divido 2π por 4π, vai ficar 2 embaixo. Eu cancelo π com π, 2 sobre 4, 1 sobre 2. Então eu posso extrair essa integral daqui, e aqui eu vou ficar com 2 vezes epsilon 0. Simplesmente isso. Portanto, agora nós precisamos resolver essa integração. Esse é o nosso propósito agora. Bom, nós podemos fazer isso, eu vou me concentrar nela. Nós vamos utilizar aí a regra da substituição para resolver a integral. Mas antes, vamos separá-la em duas integrais. Eu vou usar aqui do ladinho o nosso rascunho. Essas expressões já foram utilizadas. Então, observe o seguinte. No numerador, se eu fizer a distributiva, eu vou ter z seno de θ menos r seno de θ cosseno de θ. Tudo isso dθ. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Z seno de θ dθ menos r seno de θ cosseno de θ dθ. Tudo isso dividido pelo mesmo termo. Então eu vou abrir essa integral de 0 a π em duas integrais. Eu vou escrevê-la a partir de agora da seguinte forma. Não vamos nos esquecer do elevado a 3/2. Então, abrindo essa integral em duas. Esse termo multiplica. Vamos lá? A integral de 0 a π de z seno de θ dθ sobre... Aqui eu tenho, vamos lá, r quadrado mais z quadrado menos 2rz cosseno de θ elevado a 3/2. E aí eu vou fazer menos o resultado dessa integração, com esse numerador. Então agora eu tenho aqui a integral de 0 a π de r seno de θ cosseno de θ dθ sobre o mesmo termo. R quadrado mais z quadrado menos 2rz cosseno do ângulo θ elevado a 3/2. Essa é a integração que nós temos que resolver. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar em prática a regra da substituição. Então,
eu vou escrever na primeira integral, todo este termo eu vou chamar de u, por exemplo. Porque como r e z são constantes, chamando tudo isso aqui de u, eu vou ter que derivar o cosseno de θ e multiplicar por dθ. E a derivada do cosseno traz o seno. Então, na primeira integral e também na segunda, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou chamar de u o termo r² mais e² menos 2rz cosseno de θ. E, portanto, o diferencial du é, se são constantes, a derivada é zero. Então, eu vou ficar com menos 2rz. É um termo constante, então eu tiro menos 2rz da jogada. Derivada de cosseno é menos o seno de θ dθ. Tirando aqui menos com menos mais, essa é a expressão de du que a gente obtém. Então, na primeira integral, nós vamos ficar com o seguinte agora. Eu tenho o EV sendo igual a sigma r² sobre 2ε0, que vai multiplicar. Na parte de cima, eu vou trocar z seno de θ dθ por du sobre 2r. Então eu vou ficar com, em cima, a integral, aqui eu tenho du sobre 2r. E todo esse termo embaixo eu chamei de u, então ele fica elevado a 3/2. Agora eu preciso mudar os limites de integração. A integral em θ vai de 0 a π. Então em 0, quando eu faço aqui o cosseno de 0, isso dá 1. Então eu tenho r² mais e² menos 2rz, um quadrado perfeito. Neste caso eu posso escrever como z menos r ao quadrado, porque ó, o quadrado do primeiro menos 2rz mais r². E quando θ vale π, o cosseno de π vale menos 1, aqui fica mais. Então agora eu tenho z mais r ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, z mais r ao quadrado. Muito bem. Dando sequência agora. Nós podemos escrever essa segunda integral da seguinte forma. Mais uma vez, se eu sei r seno de θ dθ, ó, observe que o r vezes o seno de θ dθ, r seno de θ dθ é du sobre 2e. Então eu vou trocar r seno de θ dθ por du sobre 2e. Então vai ficar integral, aqui eu vou colocar o du, vou dividir aqui por 2e. Muito bem, embaixo eu tenho u novamente elevado a 3/2. Porém aparece um termo no numerador que vai ampliar essa integral. Ficou o cosseno de θ sobrando. Então vamos retomar a expressão original. Eu preciso trocar o cosseno de θ. Então nessa expressão aqui eu posso fazer u menos r² menos e² igual a menos 2rz vezes o cosseno de θ. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, eu fico com r² mais e² menos u igual a 2rz cosseno de θ. E agora eu posso isolar o cosseno de θ e trazer a sua expressão para cá. Bom, eu já vou fracionar o cosseno de θ em 3 frações. Eu vou continuar nessa parte aqui mesmo. Então vamos lá, cosseno de θ. r² sobre 2rz. Então ficou r sobre 2e. Então r² sobre 2rz, r sobre 2e. Mais z² sobre 2rz. Então ficou z sobre 2r. Troca de papéis aqui. Menos u sobre 2rz. Essa é a expressão que a gente tem para o cosseno de θ que eu vou inserir aqui agora. Então, eu vou apagar o que não precisa mais. Vamos agora jogar o cosseno de θ aqui dentro. Então tá aqui, integral de du sobre 2eu elevado a 3/2, só que eu tenho que jogar aqui dentro o cosseno de θ. Então, eu vou ficar com, multiplicando aqui ainda, r sobre 2e mais e sobre 2r menos u sobre 2rz. Vamos fechar aqui o colchetes. Essa é a integração em questão. Os limites de integração são os mesmos, né? Eu vou de z menos r ao quadrado até z mais r ao quadrado. Essa integral vai se transformar em 3 integrais. Vamos fazer isso então. Cancelando algumas partes aqui da lousa, né, que não serão mais úteis. Então, vamos ficar só com a integral que importa. Muito bem, vamos escrevê-la agora lá em cima, né? Eu tenho EV igual. Aqui, vamos com calma, eu vou resolver por partes. Eu tenho sigma r ao quadrado dividido por 2ε0 que multiplica. Eu não vou colocar os limites de integração, saiba que vai de z menos r ao quadrado até z mais r ao quadrado. Então aqui eu vou ficar com a integral de du sobre 2r
vezes u elevado a 3 meios. Podemos resolvê-la tranquilamente. Aqui, eu vou ficar com a integral de du sobre esse termo multiplicando todos os outros três. Então, eu tenho menos a integral de du sobre 2e vezes u elevado a 3 meios, muito bem, vezes r sobre 2e. Então aqui eu vou colocar um r em cima e um 2e embaixo. Regra de sinal, eu vou fazer menos de novo. Menos a integral de du sobre 2e vezes u elevado a 3 meios, que multiplica agora o contrário, né? Z em cima sobre 2r embaixo. Observe, menos com esse menos mais a integral de du. Então vamos colocar aqui, ó, du vezes u, dividido por, já fiz a regra de sinal, né? Então ficou 2e, 2rz. Então 2e com 2e vai dar 4z quadrado r. 4z quadrado r. Muito bem, já fiz a multiplicação, vezes u elevado a 3 meios. Essa é a integral, essas são as integrais que nós precisamos resolver aqui. Muito bem. Bom, apagando a expressão abaixo, vamos agora resolver uma por uma. Bom, na parte de cima, eu tenho aqui a integral de u elevado a menos 3 meios du. Só que a integral de u elevado a menos 3 meios du é u elevado a menos 3 meios mais 1, que é menos meio, dividido por menos meio. Então eu já... Se vocês quiserem assistir o resto, aí vocês podem assistir. O resto é só integral. E o bacana que eu vejo aqui é o seguinte, gente. A gente só modela a coisa, só imagina e o resto tudo é cálculo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, quais são as ferramentas? Coordenadas esféricas. Claro, eu tenho uma esfera, então... Agora, imagine o seguinte, abrindo um parênteses aqui. Com a lei de Gauss, tu resolve isso aqui em 1 segundo. Sem a lei de Gauss e usando coordenadas esféricas, é razoável. Agora, tenta resolver sem a lei de Gauss e sem usar coordenadas esféricas. Tá? Então, por isso que para resolver os problemas, nós temos que ter a ferramenta que é a matemática. Aí só é pensar, pô, como é que eu faço isso aqui? Eu pego uma carga aqui, essa carga vai gerar um campo aqui, depois eu preciso somar essa carga mais essa, mais essa, mais essa aqui em toda a volta. Isso daqui vai dar uma integral. Depois eu preciso somar, né, não só essa linha, mas essa, mas vai dar uma integral também. E aí eu modelo o problema matematicamente fácil. Certo? O conceito aqui não é nada mais. É só isso aqui que eu quero saber. Eu tenho uma carga aqui, outra carga, uma densidade superficial de carga, né? Uma carga aqui na esfera, né? Essas carguinhas aqui em verde. E eu só quero saber o campo que essas cargas fazem aqui nesse ponto. Só isso. Que geralmente é isso, tudo é isso, né? Daí eu sei, aí a parte física é o quê? Que uma carguinha dessa aqui gera um campo aqui, e esse campo ele é 1 sobre 4πε0 vezes o meu dq dividido pela distância ao quadrado. Pronto, acabou a física. O resto é só matemática, certo? Vamos continuar aqui vendo uma outra questão também. Depois tem a parte 1 e a parte 2 aqui, o resto realmente é só integral. Mas eu quero que vocês vejam essa daqui também, tá? Eu sempre fico aqui vindo o tempo todo aqui para não correr o risco de errar. Vamos lá. Degustem. Vixe, ainda bem que eu li isso aqui, viu, cara? Que bobagem. Material visual apresentada por esse bestinho aqui.
blá blá blá, para fim de atividade de pandemia, sua cópia ou divulgação em parte ou no todo, mas já tá aqui público, o imbecil, no YouTube. Professor Cícero, eu vou até. Esse aqui eu vou dar um não gostei e me desinscrever, porque realmente é muita bobagem. Muita bobagem. Mas o que? É escondido isso daqui? Se tá público, cara. Não tem problema nenhum. Eu simplesmente vou ver o exercício e faço. Pronto. Já disponibilizei isso daqui. Já vou ser penalizado já, será? Tô fazendo propaganda do teu canal, bicho. Que bobagem, que bobinho você. Que bobinho você. Bom, mas para não ser penalizado, né? Então eu vou